E aí, pessoal, o prazo está se encerrando. A janela vai se abrir. E claro, o torcedor ansioso por chegadas. Mas o que podemos falar das saídas? Existe um perigo à vista. Ontem eu tive acesso a duas informações que me preocuparam muito e eu vou comentar com vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da Perfil Metais, lojas em Erechim, Santa Maria, Chapecó, Mato Grosso, lá em Lucas do Rio Verde. Perfil Metais possui uma linha diversificada de produtos, tubos, laminados, chapas, calhas, perfis estruturais, telhas metálicas sob medida, tudo perfil.ind.br, www.perfil.ind.br. Conheça, é parceiro aqui do CCD e hoje estará conosco, claro, na nossa live Papo de Gremista para Gremista, todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite. Hoje, mais uma vez, na sede da Ademicon, estaremos lá conversando sobre o Grêmio. Gente, abrindo a janela. É óbvio que o torcedor só pensa, e hoje ainda agregando a história do Soares, que nós vamos falar muito durante o dia, sobretudo à noite, com uma entrevista importante que nós vamos fazer, mas nós precisamos aqui colocar um outro lado da moeda, que diz respeito às notícias de saídas do Grêmio. Eu recebi duas informações ontem, uma confirmada inclusive pelo jogador. Ontem, no final do jogo, o Bitelo conversou rapidamente com jornalistas na Zona Mista, conversou com o Lucas Pilar, do nosso canal, e confirmou a proposta do Mônaco. Disse, não sei ainda, estou com a cabeça no Grêmio, mas amanhã vou conversar com o meu agente para a gente olhar e tal. E aí entra uma preocupação importante. O Grêmio tem um bom time de futebol, mas um bom time que passa por Bitelo, que passa por Soares e que passa por um terceiro jogador que tem proposta também. O Grêmio recebeu uma proposta oficial por Vija Sante. Vija Sante. E essa informação eu não recebi do Grêmio. Eu recebi de um agente de futebol que trata dos negócios no mundo. A proposta é baixa. E tenho certeza que o Grêmio não venderá o Vija Sante pelo valor que me foi colocado. 6 milhões de euros. 6 milhões de euros pelo Vija Sante. A proposta é baixa, mas a soma do que nós estamos falando talvez resolva o problema do Grêmio. Entrega um Grêmio menor tecnicamente? Entrega. Mas no campo das finanças parece resolver. É isso que eu quero? Claro que não. Eu só estou comentando. Tu pega 10 milhões pelo Bitelo, tu pega 6 milhões pelo Vija Sante, o Soares obviamente deve ter algum envolvimento financeiro nisso, a gente vai discutir, vou repetir, eu não quero falar antes de conversar à noite com você sobre o Soares, para colher todas as informações. Nós vamos fazer hoje uma live que chama Dossiê Soares, inclusive com dados do contrato. E eu queria, antes de tudo, dizer que nós temos que olhar também para o lado da janela saída. Porque isso pode derrubar o time do Grêmio no sentido técnico. O Grêmio hoje tem uma estrutura que passa pela força do Vija Sante na marcação e também nessa conexão que ele tem com o ataque. Ontem, mais uma vez, fez um gol da pequena área, assim como já havia feito, confirmando aquilo que muito nós contestamos, né? Que ele não era o box-to-box. Não, ele é muito box-to-box. Ele é muito box-to-box. Ele desarma dentro da área e já entra na área para cabecear lá e fazer o gol. E Bitelo também, de alguma maneira, é esse jogador. E esse é o jogador moderno hoje. E esse é o jogador valorizado. Mas o Grêmio não vai vender por 6. Também acho que não. Também acho que não. Mas isso acontece. Quando existe o fato, quando a gente recebe a informação, a gente vem aqui e coloca. A gente torce contra ou a favor,
Aí já é a coisa do torcedor que eu posso e tenho também. Eu não gostaria de perder ninguém. Esse é o meu desejo como torcedor. Só que eu tenho que vir aqui ser honesto, ser sincero. E o segredo é esse: transparência, honestidade e sinceridade. E não mentira. Como a gente está já cansado de ver. Mentir, mentir, mentir e achar que as pessoas são bobas. Não são. As pessoas hoje têm muito acesso à informação e não vão cair em uma narração, uma narrativa, uma historinha, uma lacração. Isso não existe. Então o que a gente tem que começar a entender é isso. Existe o movimento de procura, existe. O Grêmio trabalha, o presidente Alberto Guerra, inclusive, falou sobre isso. Existe. Existe. Fortemente. Mas nós temos aqui também que colocar que essa relação, por exemplo, que nós temos aqui, de jogadores que se valorizaram, nós precisamos também começar a entender que o mercado já olha para o Grêmio, e aqui é o grande mérito do presidente Alberto Guerra. A roda voltou a girar. As propostas estão chegando, o Grêmio se valorizou e os jogadores estão recebendo, sim, sondagens importantes, sendo que 2 deles já com propostas concretas em cima da mesa. O Bitelo falou, inclusive, o clube, que é o Mônaco. O Villasanti eu não consegui descobrir o clube, mas nós sabemos que tem isso. Os outros jogadores devem ter sondagens, a gente sabe que existe uma sondagem forte com o Ronald também, mas esse não tem jogado. Então, basicamente, dos titulares, o que nós temos concretamente se refere aos 2 volantes, ou um médio volante, um volante, e para mim o alicerce do Grêmio. Né? Para mim o alicerce do Grêmio. O Grêmio passa por Kahneman, por Villasanti, por Bitelo e por Soares. 3 estão na rota de sondagens fortes para deixar o Grêmio. O Soares a gente precisa saber um pouco mais, se é único tão somente a questão física ou se tem alguma possibilidade dele sair para jogar futebol em outro lugar. Bitelo, Mônaco e outros clubes, Villasanti, Europa. E esse parece ser a primeira esquina que o Grêmio tem que passar. Repetindo, é da vida. Isso é da vida. Voltamos ao cenário, estamos em segundo no Brasileiro, voltamos a valorizar jogadores e esse é o ônus do negócio. O ônus do futebol é exatamente esse. Tu revela, tu valoriza, os caras com mais grana chegam aqui e querem comprar. Não adianta escapar disso. Não adianta a gente ficar aqui elocubrando. É assim. E felizmente é assim. Durante muito tempo, ficamos aí um ano e meio, ninguém queria os jogadores do Grêmio. Ninguém queria. Pois agora voltam a querer. E voltam a querer exatamente por isso. Porque hoje a gente tem um trabalho novamente valorizado e a gente deve muito ao Alberto Guerra, deve muito também a Renato Portaluppi. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.